Fala de novo que foi ruim. Com o apóstolo Paulo, como que faz pontes? Gente, eu confesso para vocês bem sabem disso, que eu sou fã de Paulo. Primeiro é quem? Nossa maior referência é Jesus. Depois é o apóstolo Paulo, irmão. Esse homem era terrível. Nós vamos aprender aqui. O que esse apóstolo Paulo faz intercedendo por Onésimo? Esse cara era muito inteligente. Era divinamente direcionado pelo Espírito Santo. Olha para você ver. O apóstolo Paulo ele vai começar assim, ó. Ele vai falar assim, ó, para Filemão, dizendo assim, ó: recebe-o como que se fosse a mim mesmo. Ó, uma coisa é pedir, sim ou não? Sim ou não? Outra coisa é já começar desse jeito. Aí eu falar assim: Renato, recebe o Breninho, mas não recebe ele de qualquer jeito não. Recebe ele como se você estivesse me recebendo. Olha para você ver o nível que o apóstolo Paulo começa. E aí ele vai falar assim, ó, que ele já introduz dessa maneira, que isso já nos traz uma lição linda. Fala, pastor, qual? Que o cristão, ele nunca vai entrar no céu pelos méritos próprios. Sim ou não? Porque o próprio Jesus, ele vai fazer isso com o Pai. Ele vai falar para você e para mim, se colocando diante do Pai, dizendo assim: Pai, recebe a sua igreja como que se estivesse recebendo a mim mesmo. Oh, glória! Então, que essa noite nós possamos agradecer a Deus por sermos cobertos pela justiça de Jesus Cristo através da cruz do Calvário. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o caminho. Você não chega, mas por mim você chega ao Pai. Porque se você vai chegar ao Pai, é como que se ele estivesse recebendo a mim mesmo. Então isso é intercessão. Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo está intercedendo, nós vemos isso em Cristo intercedendo por nós, para que o Pai nos receba como se estivesse recebendo o próprio Filho. Agora vamos ver. Paulo faz um apelo em favor de Onésimo. Vamos ver o apelo? Olha para você ver, verso 8. Olha aí o que diz. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade, para ordenar-te que cumpras o teu dever. Agora, olha o apelo que o apóstolo Paulo vai começar. Na minha tradução aqui, diz assim, ó, vou ler. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para ordenar que você cumpra o seu dever. Outra tradução. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém. Ou seja, o cerne do corpo da epístola é o apelo que o apóstolo Paulo faz em favor de Onésimo. Ou seja, irmãos, presta atenção. Qual que é a linha principal da carta? A intercessão do apóstolo Paulo em favor de Onésimo. Então nós vamos ver que no verso 10 ele vai dizer assim, ó. Coloca, Sofia. Diz assim, ó: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então nós vamos ver que Paulo, no entanto, só esclarece esse pedido explicitamente, com detalhes, a partir do versículo de número 17. Olha para você ver o verso de número 17. Assim sendo, e se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Ou seja, Paulo pede a Filemão para que o receba Onésimo. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está adiando o seu pedido específico até esse ponto. Por quê? Porque ele está buscando uma estratégia retórica de persuasão. O apóstolo Paulo, presta atenção, irmão, ele quer fazer um pedido para Filemão. Filemão é rico, sim ou não? Tem muitos escravos, sim ou não? A igreja é na casa dele, sim ou não? Mas ele não pode chegar e já falar tudo que tem que falar de uma vez. Não. O apóstolo Paulo, ele vai devagarzinho. Então ele vai tocando no assunto, até chegar onde ele quer.
Então, o que o apóstolo Paulo vai fazer? Presta atenção, o que ele faz? Embora o apóstolo Paulo tivesse o direito, presta atenção, e a autoridade em Filemão, para Filemão receber o escravo Onésimo, porque quem é um apóstolo ali? Quem é? Paulo. Quem ganhou Filemão para Jesus? Paulo. Então ele tem autoridade. Quando eu falo que ele é o apóstolo, eu não estou falando em questão de título, gente. Eu estou falando de autoridade, unção espiritual, de intimidade com Deus. Ele está falando assim, ó, olha lá, ó, verso de número, coloca lá o verso de número 8. Olha o verso de número 8. Por isso mesmo considero que tenho em Cristo toda a liberdade. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho autoridade com Deus, eu tenho unção com Deus, eu que ganhei você para Jesus, eu sou o pastor da igreja, então eu tenho total liberdade, com autoridade para me apresentar e dar uma carteirada em você, Filemão. Fala assim, ó, eu sou o apóstolo, então eu estou ordenando, viu? Você recebe o escravo Onésimo aí. Paulo poderia fazer isso, sim ou não? Mas ele não faz. Ele não faz isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai pôr de lado a sua autoridade. Olha aqui, lição de um intercedor, de um intercessor. Sim ou não, irmãos? Ele coloca de lado a sua autoridade e ele adota uma atitude de um suplicante. Gente, deixa eu falar uma coisa. Aqui não é qualquer um que está falando, não. Aqui é o apóstolo Paulo. Só que em vez dele usar a sua autoridade, ele coloca a sua autoridade lá e se coloca como um suplicante. Ele está falando assim, Paulo, Filemão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei da sua reputação. Ele está falando isso. Eu sei do seu amor. De acordo como você reanima o coração dos irmãos e dos santos. E aí ele está fazendo assim, ó. Filemão, eu te conheço. E eu sei que você é crente. Eu sei que você tem uma fé no Pai extraordinária. E eu sei que além de você ser crente, de ter uma fé extraordinária, você tem um amor lindo. Você reanima o coração dos irmãos. Então, por conhecer você, eu quero me colocar como um intercessor. E eu sei que, como que de fato, eu sei quem você é mais do que correto eu me apresentar a você e interceder em favor do nosso irmão. Ele está falando isso. Então, Paulo está dizendo para Filemão, eu conheço quem você é. E eu sei que eu posso interceder em favor de Onésimo, porque eu sei que você é crente. Eu sei que você ama a Deus. Eu sei que você ama os irmãos. Eu sei que você é uma pessoa que faz a diferença na obra. Eu sei quem você é. Eu te conheço, Filemão. Então, o apóstolo Paulo não precisa usar autoridade aqui. Ele não precisa usar autoridade de apóstolo, porque ele conhece o Filemão, que ele está indo em busca para interceder em favor de Filemão. Então, nós vamos ver que Paulo poderia usar o seu poder apostólico e ordenar que Filemão perdoasse e recebesse Onésimo. Mas isso não seria certo. Sim ou não? Olha aqui para mim. Uma coisa. Aí eu falar assim, ó, pro BH. BH, faz isso, isso e isso para mim. Certamente o BH vai fazer, sim ou não? Certamente o BH vai fazer, porque eu conheço o BH. É a mesma coisa. O apóstolo Paulo poderia falar, Onésimo, ô Filemão, recebe Onésimo e perdoa ele. Filemão ia fazer, ia ou não ia? Só que isso não seria certo. Então Paulo não queria persuadir Filemão a agir por conta própria, debaixo de uma imposição autoritária. O que o apóstolo Paulo queria? Queria conduzir Filemão a ele fazer de coração voluntário. Isso é ser um construtor de ponte, irmãos. É que você não precisa impor. Se eu pedir qualquer coisa para os irmãos aqui, eu sei que os irmãos vão fazer. Mas só que se eu induzir e fazer você entender que o que você tem que fazer é de coração voluntário e não em cima de imposição, isso é para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando assim, Filemão, eu poderia usar autoridade, mas eu não quero usar autoridade, eu quero que você faça isso voluntariamente. Eu quero que você perdoe voluntariamente.
Eu quero que você receba ele voluntariamente. Sabe por quê que eu quero? Porque eu te conheço, Filemão, e eu sei que você é crente, que você ama a Deus, e que você ama os irmãos, e que você faz a diferença na obra. Então, no verso 14, ele vai falar assim, verso 14, ele coloca assim, todavia, não quis fazer nada sem teu consentimento, para que em qualquer favor que venhas a fazer, seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. O que Paulo está falando? Eu quero que o fruto da sua ação seja de coração voluntário e não seja de forma obrigatória porque eu estou mandando. Aí, Paulo está falando e está deixando e está nos ensinando que ele queria que Filemão, irmãos, fizesse com base no amor. Fala assim, Paulo queria que Filemão fizesse com base no amor. E não porque ele ordenou. Então olha aqui para mim. Paulo queria que ele entendesse a sua compreensão espiritual. Pois a lei é uma motivação muito mais fraca do que o amor. Presta atenção. A lei é uma motivação muito mais fraca do que o amor. A lei pode mandar, sim ou não? Sim ou não? A lei pode mandar, mas o amor é muito mais poderoso. Então Paulo está falando, Filemão, eu quero que você faça com base no amor. Eu quero que você faça com base no amor. Gente, eu quero que você entenda, porque é fácil a gente às vezes entender isso, agora na nossa atualidade. Mas naquela época, um escravo era muito valioso. Um escravo era precioso. E entendendo, E entendendo que às vezes a cultura brasileira tem uma concepção e uma ideia errada de escravidão. Porque quando fala no Brasil de escravidão, a primeira coisa que vem na mente é o quê? O que vem quando a gente fala assim, escravidão no Brasil? O que vem na nossa mente? O que vem na nossa mente? Você está com medo de falar? O que mais? O que mais? Pode falar. Negro. Justamente isso. Quando a gente fala de escravidão, o que vem na nossa mente? Um povo negro. Sendo que escravidão nunca foi com base em cor e etnia. Escravidão sempre teve problema com pessoas. O povo de Israel não foi escravo do Egito 400 anos? E eles eram negros? Não. O povo de Israel não foi escravo da Síria, da Babilônia. A Babilônia não foi escravo da Babilônia. A Babilônia não foi escrava da Síria. Sim ou não? Então, escravidão não tem a ver com cor. Escravidão tem a ver com o homem. Aqui, nós estamos vendo, em Colossos, em Roma, um homem honesto sendo escravo de Filemão. E eles não eram negros. Então, o que a gente tem que entender? Que um escravo naquela época valia muito. E aí Paulo está intercedendo. Paulo está falando assim, eu quero que você perdoe o seu escravo, com base no amor, Filemão. Aleluia. Oh, glórias. Então, a persuasão de Paulo foca em 3 relacionamentos. Quantos? Primeiro relacionamento. O relacionamento de Paulo com Onésimo. A primeira coisa que Paulo vai fazer, Paulo vai falar do relacionamento dele com Onésimo. Amém? O segundo relacionamento, Paulo vai falar do relacionamento dele com Filemão. E o terceiro relacionamento, Paulo vai falar do relacionamento de Filemão com Onésimo. Vamos repetir? Paulo e Onésimo. Paulo e Filemão. Filemão e Onésimo. Então vamos ver o que Paulo vai falar. Primeiro, o relacionamento de Paulo com Onésimo. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar, ele vai falar que Onésimo se tornou cristão por intermédio do ministério dele. Ele vai falar, Filemão, Onésimo se converteu aqui através do meu ministério. E eu preguei para ele. E ele se converteu. Ele vai falar assim, no verso 10. Suplique em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Oh, glória. Você tem noção disso? O apóstolo Paulo está onde? Preso. E ele está ganhando almas. Aleluia. Paulo falou assim, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está.
Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo fez muito mais enquanto estava preso do que nós que estamos livres. Oh, glória a Deus. Ele está falando, ô Filemão, deixa eu te falar uma coisa. Na minha prisão eu gerei Onésimo. Aleluia. Ele é meu filho na fé. Ele chegou, mas eu preguei e eu gerei ele, eu cuidei dele, eu discipulei ele, eu ganhei ele. E agora ele não é mais um fugitivo. Agora ele é nosso irmão em Cristo, Filemão. Eu gerei ele nas minhas prisões. A primeira coisa. Segunda, ele vai falar que Onésimo provou ser útil para Paulo em sua detenção. O que Paulo vai falar? Ele vai falar assim, ó, antes ele era inútil para você, Filemão, mas agora ele é útil. Tanto para você quanto para mim. Fala, pastor, por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar que ele já estava velho. E o velho aqui é literalmente velho. Naquela época, 60 anos já era considerado velho. Acredita-se que o apóstolo Paulo tinha mais ou menos essa idade aqui. Agora olha para mim. Ele velho, preso. Ele precisava de alguém para ajudar e auxiliar ele. Ele está falando, Filemão, você não tem noção quanto Onésimo é útil aqui para mim, como ele me ajuda. Ele foi inútil para você, mas eu quero te falar uma coisa, Filemão. Ele é muito útil aqui para mim nas prisões. Oh, glória! Nós vamos ver o que, pastor? O que a gente aprende com isso? Isso aqui é uma coisa extraordinária, irmão. Sabe por quê? Porque o nome Onésimo significa útil. E aí nós vamos ver, nós podemos comparar isso com a experiência de José no Egito. Por quê? Porque ele também, quando ele foi preso, José, ele foi frutífero na prisão. A palavra de Deus fala que tudo quanto ele colocava a mão na prisão, Deus prosperava tudo que José colocava. Agora nós estamos vendo Onésimo na prisão sendo útil, frutificando. Fala, pastor, por quê? Porque enquanto você está nas garras de Satanás lá fora, o seu nome pode até significar útil, mas lá fora você é inútil. Ninguém te dá nada, ninguém te dá valor, ninguém te dá crédito. Mas quando você se entrega na presença do Senhor, até na prisão, aleluia, você é útil para a glória e para o reino dele. Aleluia. Paulo está falando, Onésimo foi inútil para você. Mas agora para mim que ele está em Cristo, ele é muito útil, aleluia. Isso é o poder do Evangelho, meu irmão. Isso é o poder da palavra. Isso é o poder da palavra de Deus que transforma. Ele transforma os inúteis em útil, aleluia. Deus é especialista em pegar aquele que não é para confundir os que pensam que é. Deus é especialista para pegar os que não são para confundir os que pensam que são. Deus é especialista para pegar os loucos para confundir os sábios. Deus é especialista para pegar os inúteis e transformar eles em útil, aleluia. Que essa noite você possa receber essa graça da palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que trabalha, a palavra que liberta, a palavra que dá a vitória, a palavra que pega o que é inútil e se transforma em útil no reino dele. Recebe essa graça da palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai falar que Onésimo é mais que isso. Sabe o que Paulo vai falar? Que Onésimo, para Paulo, é um filho. Que Onésimo, para Paulo, é um irmão. Que Onésimo, para Paulo, é como se fosse o próprio coração. Meu Deus, fala para a pessoa do seu lado. Esse é um intercessor, Paulo. Não, gente, presta atenção. Pensa comigo. Essa colocação que o apóstolo Paulo está falando. Olha o verso de número 16. Ele vai mostrar que Onésimo é um irmão amado. Olha o verso 16. Não mais na condição de escravo. Ele está falando de Onésimo. Não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como um irmão amado. Aleluia. Verso 10, olha que coisa extraordinária. Eu estou falando de um intercessor, irmão. Eu estou falando de um homem que está construindo pontes entre um escravo e um senhor.
Paulo está falando, venho interceder em favor do meu filho. Oh glória, verso de número 12, olha o que esse intercessor, fazedor de ponte fala: eu envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração, Filemão. Oh glória, esse é o evangelho, irmãos, essa é a palavra. Estou sentindo a graça dele aqui. Essa é a palavra, esse é o evangelho. O apóstolo Paulo está falando, ele é meu irmão amado, ele é meu filho, Filemão. Filemão, você não está entendendo, ele é como meu próprio coração, Filemão. Recebe ele de volta, Filemão. Meu Deus, eu estou sentindo a graça da palavra. Deus está ministrando no nosso coração essa noite. Eu quero levantar uma igreja fazedora de pontes nessa cidade. Que a presença do Espírito Santo essa noite venha nos encher de uma maneira extraordinária. Que a presença do Espírito Santo venha tomar o nosso coração, para que nós possamos ter as atitudes que o apóstolo Paulo teve em favor de Onésimo. Paulo está falando para Filemão que Onésimo tornara-se uma parte tão importante na vida de Paulo, que lhe doía mandá-lo de volta para casa. Ele está falando assim, está me doendo, Filemão, porque eu sei como ele é útil, ele é meu filho, eu gerei ele é meu próprio coração. Está me doendo te mandar ele de volta, Filemão. Aleluia. Oh glória, o apóstolo Paulo não está falando de um pregador aqui. O apóstolo Paulo não está falando de uma missionária aqui. O apóstolo Paulo não está falando de pessoas ricas, de uma pessoa bem financeiramente. O apóstolo Paulo está falando de um escravo. Ele está falando assim, está me doendo te enviar ele de novo, porque eu sei como ele é útil para mim. Oh glória, porque a gente defender, irmão, pessoas nobres, pessoas de condição boa, pessoas de influência boa é fácil. Eu quero ver defender os escravos, eu quero ver defender aqueles que ninguém dá nada, eu quero ver defender aqueles que todo mundo fala mal. Mas Paulo está falando, ele é escravo, mas ele é como o meu coração, Filemão. Meu Deus, eu estou sentindo a graça da palavra aqui essa noite. Espírito Santo, o que eu estou recebendo aqui, começa a tocar nesse coração aqui essa noite, vai. Espírito Santo, essa graça que eu estou sentindo aqui essa noite, começa agora a visitar cada coração agora, cada alma agora. Meu Deus. Aleluia. A segunda relação que o apóstolo Paulo vai falar é a relação de Paulo com Filemão agora. Ele já falou entre ele e Onésimo. Agora ele vai tocar na relação dele com Filemão. E aí ele vai falar para Filemão: Filemão, você também se tornou um cristão através do meu ministério. Ele vai começar desse jeito. Do mesmo jeito que Onésimo foi visitado pelo meu ministério, encontrou Cristo e a vida dele foi transformada, Filemão, a sua também. Oh glória, eu também ganhei você, Filemão. Do mesmo jeito que eu ganhei o escravo aqui, deixa eu te lembrar, Filemão, eu ganhei você também. Eu preguei e você aceitou Jesus e a sua vida foi transformada. E agora o apóstolo Paulo vai começar a falar do relacionamento dele com Filemão. Aleluia. E aí ele vai falar no verso 19. Olha o que o verso 19 diz. Verso 19. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Oh glória. Fala assim, próprio punho. Sabe por quê? Porque naquela época tinha o costume da pessoa ditar e outra escrever. Tem algumas cartas que não foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu de próprio punho. Mas essa, para interceder e fazer uma ponte, o que ele faz? Deixa que essa eu mesmo escrevo. Levanta a sua mão e adora ele. Espírito Santo. Ele está falando: Filemão, essa carta que eu estou te escrevendo de próprio punho. Eu não estou mandando Epáfras escrever, não.
Eu não estou mandando Onésimo escrever não, Filemão. Eu mesmo estou escrevendo de próprio punho. Fala, pastor, por quê? Porque tem situações que para você interceder, você mesmo que tem que fazer. Você não pode transferir a responsabilidade para outro. Você tem que assumir a responsabilidade. Ele está falando, eu mesmo escrevo, de próprio punho. E aí ele vai falar assim, ó, Filemão, eu o pagarei. Fala assim, ó, Paulo está se dispondo a pagar. Ele fala assim, Filemão, eu mesmo vou pagar, viu, essa dívida dele aí. Ô intercessor esse, viu? Gente, que fazedor de ponte é esse, hein? Aí ele vai falar assim, ó, eu mesmo pagarei. Ah, lembrando, Filemão, ó, para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Essa é a melhor maneira de se cobrar. É quando alguém te deve e você fala assim, ó, deixa que eu te pago. Ah, não, lembrei. Quem está devendo é você. Paulo está falando isso. Eu mesmo pagarei, para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Sabe o que o apóstolo está falando? Quem pregou a palavra para você e você foi salvo, fui eu. Ou intercessor esse, sim ou não? E aí, ele vai falar para Filemão isso. Vai falar, Filemão, essa é a situação. Segunda coisa que Paulo vai falar para Filemão, presta atenção. Ele vai falar para Filemão, Filemão, além de eu ganhar você para Jesus, deixa eu te falar outra coisa, nós somos companheiros. E companheiro, você não dá carteirada nele, não precisa usar autoridade. Companheiro é companheiro. Sim ou não? Verso 17. Olha o que ele diz. Olha lá, que coisa mais linda. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. Na minha tradução diz assim, ó. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Ele está falando, Filemão, nós dois somos companheiros, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, Filemão. E ele vai falar também que ele não precisa recorrer à posição de apóstolo ao falar sobre a sua relação com Filemão. Então, quando ele vai tocar no assunto da relação dele com Filemão, ele não vai falar assim, Filemão, eu sou o apóstolo, eu sou seu pastor, não. Ele vai falar assim, ô Filemão, nós somos irmãos. Nós dois somos companheiros, Filemão. E aí ele vai dizer, vai se colocar nessa posição mais íntima. Ele vai se referir como, pastor? Ele vai referir a si mesmo em uma série de referências pessoais destinadas a conseguir a empatia de Filemão. Ele vai falar assim, ó, no verso 9. Não precisa colocar só, ele vai falar assim, Filemão, além de nós ser irmão e companheiro, eu já sou um velho. Segundo, eu sou um prisioneiro. Terceiro, eu sou um preso. Nós somos irmãos e nós somos companheiros. Gente, você recebendo um pedido desse, não tem como você recusar, sim ou não? Ele está falando, Filemão, além de nós ser companheiro, irmão, eu sou velho, sou um preso, sou um prisioneiro e estou aqui. Só que eu quero te falar uma coisa, Filemão, que esse pedido que eu estou te fazendo, você só vai tomar só vai tomar essa decisão de fazer o que eu estou te pedindo com base no amor. Sabe por quê? Porque o amor nos faz tomar decisões que a lei não nos deixa tomar. Não deixa. E ele está falando justamente isso, porque esse amor aqui que ele está falando, o apóstolo Paulo, está no contexto de referir a própria prova de amor de Filemão pelo povo de Deus. Ou seja, olha o verso 7. Olha para você ver o verso 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu. Fala assim, ó, por causa do teu. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Eu sei que você tem amor.
E é com base no seu amor que eu quero que você tome essa decisão. Porque eu sei que você tem amor. Então Paulo, ele está falando, Filemão, exercita o amor que você tem. Agora, por quê? Porque legalmente, Filemão, ele podia mandar matar o seu escravo por quebrar a lei. Podia ou não podia? Ele está falando para Filemão dessa maneira, ó. Você tem todo o direito de exigir com base na lei o prejuízo que Onésimo lhe deu. Mas com base no amor, eu lhe peço que receba Onésimo como irmão em Cristo. Olha aqui para mim, presta atenção, olha aqui para mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando assim, ó, eu sei que você tem direito. Aí você dá um glória a Deus aí, amém? Ele está falando assim, ó, eu sei que você tem direito. Só que deixa o seu direito de lado e exercita o seu amor. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca o amor na frente, a gente coloca os nossos direitos de lado. Ah, mas eu tenho direito, ele me deu prejuízo. Ok, tá certo. Eu tenho base na lei para me exercitar esse julgamento. Ok, tá certo. Eu tenho todo o direito, ele é meu escravo, eu paguei pelo preço. Ok, você tá certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Filemão. Para você tomar essa decisão que eu estou te pedindo, só o amor para fazer você deixar todos os seus direitos de lado. Sim ou não? Olha aqui para mim. Quando você vê uma pessoa aí com muito, exigindo muito direito, porque tem direito, o amor está longe dela. Pastor, mas essa pessoa me feriu. Só eu sei o que essa pessoa fez comigo. Ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Eu tenho as minhas razões. E vou te dizer, pastor, eu tenho razões suficientes. Eu tenho o direito de achar isso, de falar isso, de procurar os meus direitos. Aí a palavra de Deus fala, e o amor? Só o amor faz a gente renunciar aos direitos. Só o amor faz a gente renunciar aos direitos. Não, eu não perdoo. Aí o apóstolo Paulo está falando, Filemão, para você tomar essa decisão, você precisa fazer com base no amor. Perdoa ele. Não, eu não recebo. Filemão, eu sei que você tem todo o direito de não receber, mas eu quero te pedir com base no amor, recebe ele. Fala assim, ó, o amor nos faz renunciar os direitos. Quantos recebem essa graça da palavra? Amém? Vamos concluir. Partir para a conclusão. A terceira relação de Filemão com Onésimo. Paulo falou da relação dele com Onésimo. Paulo falou da relação dele com Filemão. Agora ele vai falar da relação de Filemão com Onésimo. E aí ele vai falar que qualquer que seja o motivo, mesmo que Onésimo foi inútil para Filemão no passado, Paulo está falando, agora ele é útil. Olha o verso 11. Olha o verso 11. Olha o que diz. Ele no passado te foi inútil. O que ele está falando? Eu não sei. Independente do que foi no passado. Ele foi inútil para você. Mas eu quero te falar uma coisa, Filemão. Agora ele é útil. E ele não é só útil para mim não, viu? Ele também é útil para você. Oh, glória a Deus. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos faz de inúteis para úteis. Agora, o verso número 2, ele vai falar, parece que de alguma forma ele deu algum prejuízo a Filemão. E aí ele vai falar assim, ó, verso 18, dessa maneira. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve, qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta.
Então o que ele está falando? Ele está falando, o prejuízo que ele te deu, Filemão, se ele te defraudou alguma coisa, coloca isso na minha conta. Olha o relacionamento de Filemão com Onésimo. É um relacionamento bom, sim ou não? Não, de Filemão com Onésimo? Não. Ele era inútil, ele causou prejuízo. E o apóstolo Paulo está falando. E aí, ele está falando, coloca na minha conta. E aí, se Filemão questionasse, se Filemão falasse assim, mas em relação à lei romana, e o meu dinheiro que Onésimo roubou, como Filemão poderia perdoar se não haveria restituição do dinheiro? E aí, ele está falando o seguinte, o apóstolo Paulo, ele poderia dizer, se eu perdoar ele, eu estou me tornando cúmplice do crime que ele cometeu contra mim. Aí o idoso apóstolo Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, lança tudo na minha conta. Lança tudo na minha conta, porque quem vai pagar essa dívida dele sou eu. E agora, irmãos, isso aqui nos traz uma referência no tocante à cruz do Calvário. Por quê? Porque esse é um retrato do Calvário. Só Cristo que nos encontra como escravos. Fugitivos, infratores da lei, rebeldes, mas mesmo assim Ele nos perdoou. Mesmo assim, Ele pagou a nossa dívida. Mesmo assim, Ele imputou em nós a graça, o perdão, e pegou a nossa dívida e pagou. Então, independente dos nossos pecados, independente das nossas falhas, das nossas rebeldias, Ele nos achou como um escravo fugitivo, sem rumo, andando errante pela vida, sem esperança. Mas a graça nos alcançou para transformar o nosso viver. E que essa noite você possa receber essa graça da palavra. Que essa noite você possa receber o perdão que a cruz te oferece, mesmo sendo um escravo fugitivo sem merecer. Mas mesmo assim Ele falou, coloca na minha conta porque eu vou pagar. Fala para a pessoa do seu lado, Ele pagou a nossa conta. Isso é a graça magnífica que Ele oferece para nós. Você pode dar um glória a Deus? Agora concluo. O que Ele está nos dizendo? Ele está nos mostrando que nós devemos construir pontes, um para com o outro, e não desistir de ninguém. Fala para a pessoa assim, ó, devemos sempre construir pontes, e nunca desistir de ninguém. Porque no versículo 11 ele vai falar, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, irmãos, aqueles que são inúteis, um dia Deus pode transformar e mudar a vida dele. Então nós não podemos desistir de ninguém. Infelizmente, muitos que têm um nome bom, presta atenção. Qual que era o nome de Filemão? Eu não gasto 2 minutos para concluir. Qual que era o nome de Filemão? O significado do nome de Onésimo? Útil. Fala assim, ó. O nome de Onésimo significava útil. Então o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender, para nós concluirmos, que infelizmente muitos que têm um nome bom, igual Onésimo, que era útil, falharam em não cumprir as esperanças daqueles que lhe deram esse nome. Quantas pessoas que falham no nome que tem? Sim ou não? Ah, mas seu nome é qual? Onésimo. Significa útil? Mas para mim você só foi inútil. Muitas pessoas falham em cumprir o significado do seu nome. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aonde a pessoa passa, ela dá trabalho, irmão. Aonde a pessoa chega, ela dá trabalho. Aonde ela passa, em vez de ela fazer o nome dela ser significativo como útil, o que ela faz? Ela só se demonstra como inútil. Então, de fato, Onésimo tinha provado ser o oposto de seu nome, que significava útil. Quando perguntava de Onésimo para Filemão, Filemão, e Onésimo? O que Filemão falava? Aquilo lá foi inútil para mim. Ele foi o oposto do seu nome. Entretanto,
agora que se convertera, entretanto, agora que ele teve um encontro com Cristo, agora Paulo está falando, agora você pode confiar nele. Você perdeu a confiança, Filemão? Perdi, mas agora você pode confiar, porque agora ele será a bênção, aonde ele colocar o pé. Ele foi um monumento ao poder do Evangelho, porque somente o Evangelho pode transformar. Aqueles que passam dando trabalho em tudo quanto é lugar onde chega, quando ele tem um encontro com o Evangelho, aonde ele põe o pé agora, ele é canal de bênção. Oh, glória! É o filho que dava trabalho, quando converte, agora é uma bênção. É o marido que era cachaceiro, quando converte, agora ele é uma bênção. É a mulher que era faladeira e briguenta e barraqueira, agora converteu, agora ela é uma bênção. Oh, glória! Fala assim, ó, o poder do Evangelho transforma. Você pode dar um glória a Deus? Aí, o que o apóstolo Paulo vai falar? Agora pega essa para a gente terminar a mensagem. O que o apóstolo Paulo vai falar? O apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Filemão, deixa eu te lembrar uma coisa. O nome de Onésimo é útil, ok? Aí Filemão, ok. Aí está falando assim, ó. Agora faça valer o significado do seu nome. Sabe qual que é o significado do nome de Filemão? Fala, pastor, qual? Aquele que ama. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando, Filemão? Faça útil agora o significado do seu nome, porque o seu nome significa aquele que ama. Então receba ele com amor e perdoa ele. Paulo está falando, Filemão, honra o seu próprio bom nome. Isso nos faz lembrar de outras ocasiões das Escrituras, onde há este mesmo jogo de palavras com os nomes de pessoas. Por exemplo, o que Jacó significava? Jacó significava enganador. E ele foi descrito por seu irmão como agindo de acordo com o seu nome, pois ele o enganara 2 vezes. Jabes, quem foi Jabes? Jabes significava aflição, o nome Jabes. E ele foi o que orou, Senhor, me livra do mal e não seja que eu seja aflito. O nome dele era Jabes, que significa aflição. Pedro, qual era o nome de Pedro, o significado de Pedro? Era pedra. Mas ele mostrou muito diferente de pedra quando na presença da criada ele negou a Jesus. João, e o apóstolo João, qual era o significado do nome do apóstolo João? Pomba. Mas ele demonstrou totalmente ao contrário, quando ele e seu irmão Tiago falou para Jesus, Jesus, quer que eu peço para o Pai mandar fogo do céu para matar toda essa gente? Uai, está fazendo totalmente ao contrário do seu nome. Os irmãos de José negaram o relacionamento familiar quando venderam ele para o Egito. Os amigos de Jó mostraram tudo, menos amizade, quando disseram que as suas aflições eram resultado do pecado na sua vida. A igreja de Corinto, ela foi chamada de santos, mas muito daquilo que eles praticavam estava muito aquém da santidade, ao ponto do filho pegar a própria madrasta dentro da igreja e ter relações com ela. A igreja de Galácia foram ensinados que eram filhos de Deus mediante a fé, mas o seu retorno à lei fazia mais parecido como escravos novamente do que filhos de Deus. A aplicação para nós é clara e simples essa noite, igreja. Que embora não damos grande importância ao significado do nome que os nossos pais deram a nós, na verdade, nós não damos valor nenhum pelo significado. Devemos viver em harmonia com os nomes que Deus teve prazer em nos dar. E qual foi o nome que Deus te deu? Primeiro, por exemplo, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados de filhos de Deus. Então nós devemos andar de acordo com o nome que Deus nos deu, como filhos de Deus. Sem dúvida sugere que devemos reproduzir o caráter do nosso Pai. Agora deixa eu falar uma coisa. O que tem de gente aí que fala que é filho de Deus, mas não reflete o caráter do Pai.
essa noite que nós possamos andar de acordo com o nome que Deus nos dá. Número 2, nós somos chamados de santos, e assim devemos ser santos nas nossas vidas. Se Deus te deu um nome de santo, ande como santificado e santo de Deus. Número 3, somos chamados, portanto, de cristão. Então nós devemos mostrar a imagem de Cristo. Fala para a pessoa do seu lado, ande de acordo com o nome que Deus está te dando. Somos chamados de irmãos. Então nós devemos tratar uns aos outros como irmãos. Fala assim, a paz do Senhor, irmão. Fala assim, você é meu irmão. Muitas vezes falamos em praticar o que esses grandes nomes nos ensinam e que significa na nossa vida. Porque agimos muito diferente do nosso Pai. Não vivemos com vidas santas. Demonstramos pouco da imagem de Cristo e tratamos um ao outro como se fossem os nossos inimigos. Porque devemos sempre fazer pontes para aqueles que ninguém dá nada? Essa fica a pergunta. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que mesmo sendo um escravo fugitivo, considerado como inúteis, ele nos mostra que nós não devemos desistir de ninguém, porque o Evangelho transforma aqueles inúteis para úteis. Que essa noite você receba essa graça da palavra de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, vamos fazer pontes. Fica de pé dando glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer. Queremos, ó Pai, glorificar o seu santo nome, ó Pai. Porque nós aprendemos através da tua palavra, Senhor, a ação de fazer pontes entre a vida dos irmãos. Assim, Senhor, como o apóstolo Paulo intercedeu pela vida de Onésimo a Filemão, Senhor. Que nós possamos aprender com todas essas lições, Senhor, o que a tua palavra nos ensina e nos inspira. Que a tua igreja, Senhor, seja levantada, Senhor, para fazer a diferença essa noite. E que nós possamos ser um canal de bênção para a vida das pessoas, Senhor. Construindo pontes e nunca desistindo de ninguém. Porque o teu evangelho transforma os escravos em irmãos. O teu evangelho transforma os senhores em irmãos. E o teu evangelho transforma os apóstolos em irmãos. Ah, Senhor, o teu evangelho iguala todos no mesmo nível, fugitivos, escravos, senhores e apóstolos, porque diante da tua palavra não tem títulos, diante da tua palavra é somente a tua presença que governa tudo. Que a tua graça, Senhor, venha tocar cada coração essa noite, e que essa noite, Senhor, cada um venha sair daqui remoendo essa palavra dentro do coração, em ser um construtor de pontes, porque este é o caminho da vida cristã e do evangelho genuíno. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amanhã a nossa vigília, viu? Da 12:00 às 3:00. Deus abençoe.